Pessoal, tudo bom? Vou adotar uma estratégia um pouquinho diferente agora, né? Vocês vão poder assistir essa aula quando vocês quiserem. Eu vou gravar esse vídeo e vocês eventualmente depois fazem contato comigo se tiverem alguma dúvida. Hoje nós vamos tratar do 15º e último tópico da nossa UAD Projeto de Fontes Chaveadas. A gente vai falar um pouquinho sobre correção de fator de potência, em especial aplicável às fontes chaveadas que sejam conectadas diretamente à rede elétrica, tá? Então nós vamos avaliar o que afeta o fator de potência de um circuito desse, que não é um circuito linear, e vamos comparar com o comportamento e os principais aspectos que afetam esse fator de potência, quando comparado com um circuito que seja dito, então, linear. Para tanto, então, nós vamos falar um pouquinho sobre a potência reativa e o deslocamento versus a potência reativa de distorção, né? Buscando essa comparação com os circuitos lineares. Tá? Então aqui nós temos algumas informações que tratam desse assunto, que diz o seguinte: quando a gente faz a análise da potência do sistema elétrico, normalmente nós pensamos lá no volt-ampere, no volt-ampere reativo e no tal do triângulo das potências, quase que eu larguei um triângulo das Bermudas aqui, né? Um triângulo das potências, como nós praticamos usualmente lá em análise de circuitos ou circuitos elétricos, né? Então a ideia básica, tem um fator de potência baixo, eu penso naquele triângulo, depois fico tentando imaginar como acoplo um capacitor para que o ângulo diminua e eu melhore o fator de potência, tá? Então, de modo geral, esses conceitos são claros, devem estar claros para vocês e são verdadeiros e totalmente aplicáveis a circuitos lineares. O que é um circuito linear? É aquele que a corrente é senoidal quando alimentado por uma carga senoidal, né? É o que acontece, por exemplo, quando eu tenho um motor, é o que acontece, por exemplo, quando eu falo de uma lâmpada, o que acontece quando eu falo de um resistor. São todos elementos lineares. Por exemplo, quando eu passo para uma lâmpada de descarga, o negócio já começa a não ser linear, né? Porque a lâmpada ela tem picos e ciclos de reacendimento a cada semiciclo da rede elétrica de entrada. A mesma coisa acontece com uma fonte, né? Um estágio de entrada de uma fonte chaveada, que é usualmente um retificador com um filtro capacitivo na entrada, e esse capacitor, então, ele, como nós vimos, ele gera uma distorção no fator de forma, da forma de onda de entrada, ele insere harmônicos nessa forma de onda de corrente, né? Causando uma distorção bastante importante, né? Isso acontece em especial, então, no estágio de entrada dos conversores estáticos, tá? Então, a ideia é que dá uma conceituada nessas primeiras transparências, a gente vê a diferença entre o que ocorre no circuito linear e o que ocorre no outro não linear. Então, aqui a gente sabe que a potência aparente, via de regra, é obtida pelo produto da tensão e da corrente eficaz. Então, se eu pegar e medir a tensão da minha tomada, 220, eu pego um equipamento de medida qualquer, um multímetro, um osciloscópio com ponta de corrente, e acho o valor eficaz da minha corrente de entrada. Se eu multiplicar uma coisa pela outra, eu vou obter o valor dessa potência aparente, que nós sabemos que não representa necessariamente a potência efetiva, a potência em watts. Isso só ocorre quando a carga é puramente resistiva. Esse é o comportamento usual, né? Então, a gente vê aqui que o resultado da composição dessas parcelas, ativa e reativa, ela independe da natureza da potência reativa, e é possível propor, então, circuitos, trabalhando com a ideia lá dos dipolos, de análise de circuitos para fazer a avaliação do comportamento desse circuito. Então, imaginemos que dois circuitos são constituídos por 3 dipolos conectados em série, sendo que em ambos existe uma fonte de tensão senoidal ou sinusoidal, como vocês preferem, um valor de pico na entrada e um resistor de carga R conectados a cada um desses dipolos, tá? É isso que está colocado aqui, pessoal. Ó,
eu tenho uma carga linear, onde nós temos aqui na entrada uma tensão senoidal e uma carga linear composta por um resistor e um indutor, que então não é uma carga resistiva, é para mim resistiva, então eu vou ter um pequeno deslocamento, vou ter um deslocamento dessa forma de onda, de corrente em relação à tensão, em função da característica indutiva, em função da reatância presente no indutor. Então, aqui no caso do circuito linear, esse dipolo indutor linear ideal de valor L, tal que a reatância equivalente da frequência considerada ao valor L igual a ômega L, ou seja, ele está pressupondo que eu tenho uma reatância igual ao valor da resistência. Se eu fizer essa análise, eu vou ter o quê? Um circuito indutivo com a corrente atrasada, porque ele é de natureza indutiva, atrasada de quantos graus? 45, porque o ômega L é igual a F. Bom, se eu pegar agora esse mesmo resistor e aplicar e trocar ali o meu indutor por um diodo, eu estou transformando aquele circuito num circuito não linear. Por que não linear? Porque a corrente vai deixar de ser senoidal, porque eu não vou ter condução o tempo todo. O que é um circuito linear? Sempre tem condução. Um circuito não linear é aquele em que eu tenho chaveamento, eu tenho desligamento e assim por diante. Então nós sabemos que nessas circunstâncias, ora eu vou ter corrente no resistor de carga, ora eu não vou ter corrente no resistor de carga. Então, é dito que no caso do circuito não linear, o dipolo é um diodo ideal D, com o anodo conectado à fonte e o cátodo ao resistor R, constituindo assim um DR de carga não linear para uma fonte de entrada. Então, aqui eu tenho as formas de onda esperáveis para esses dois circuitos. Aqui na entrada da carga não linear, eu tenho a tensão, vocês podem observar aqui, e eu tenho uma corrente atrasada exatamente de 45 graus, porque, como eu falei, estamos pressupondo que a reatância indutiva é igual ao valor da resistência do resistor R colocado no circuito. Agora, esse mesmo resistor, funcionando com a ajuda de um diodo, ou seja, está funcionando como retificador, ele tem esse comportamento aqui, a corrente de carga está tracejadinha aqui embaixo, ora ela é igual à tensão de entrada, no mesmo formato, igual eu digo em formato, e ora ela é zero, nós sabemos muito bem disso. Nós temos uma diferença significativa aqui. Se eu pegar aquela corrente de entrada, essa aqui, essa corrente de entrada, e decompor, através das parcelas da corrente reativa e resistiva, eu vou ter duas parcelas, A parcela resistiva, essa aqui que estaria em fase com a tensão da rede. Eu teria uma parcela reativa, que é essa que está sendo chamada aqui de IQ, que estaria atrasada em 90 graus. A composição adequada das duas gera essa outra corrente aqui, o somatório das duas gera essa corrente, que é a corrente em quadratura aqui, a corrente de carga. Se eu olhar para o lado de cá e usar Fourier e decompor aquela corrente, que era essa daqui, eu vou ter duas parcelas com a ajuda do Fourier, na aplicação da derivada das regras de derivação, toda a análise que o Fourier desenvolveu, eu veria o quê? Eu teria uma parcela principal, vou chamar assim, estaria em fase com a rede, e uma parcela com desnível. O que essa corrente IH representa? Ela representa a parcela contínua da corrente, ou seja, aquela corrente tem um valor médio. É diferente da corrente de entrada senoidal pura, que não tem valor médio. Essa aqui tem um valor médio, então aparece uma corrente deslocada, Então, isso significa que se eu resolvesse montar o triângulo de potência de cada uma dessas figurinhas, eu teria o quê? Aqui o típico triângulo de potência de uma carga linear, e aqui eu tenho o triângulo de potência de uma carga não linear. Veja que ela tem um comportamento bem diferente, um comportamento bem estranho. Então, o que eu
quero mostrando isso daqui? Eu quero mostrar que há uma componente harmônica bastante importante aqui, que não pode ser corrigida simplesmente com o uso de capacitores, como eu faço numa carga linear. E aquilo ali fica ainda pior quando nós colocamos um filtro capacitivo. Por quê? Porque quando um filtro capacitivo é colocado, nós já vimos isso lá na primeira aula do semestre, em que a corrente, né, ela passa a ter esse comportamento com alguns picos. O que representa esses picos aqui? Por que eles ocorrem? Eles ocorrem porque nós temos um capacitor de barramento que mantém a tensão de barramento no valor alto, próximo do valor de pico da tensão de entrada, e os diodos eles só entram em condução no intervalo de tempo que é relativamente pequeno, que corresponde ao tempo em que essa tensão de barramento é menor, né, instantaneamente menor que a tensão de entrada. Então nós teríamos aqui a corrente, a tensão de entrada, e aqui a corrente da rede elétrica. Nesse outro gráfico eu tenho a tensão de entrada e a corrente num par de diodos em vermelhinho, depois a corrente no outro par de diodos em verdinho, mostrando que ela é realmente distorcida, ela é muito diferente de uma senoide. E aqui nós temos uma pequena deformação na forma de onda da tensão de entrada, que corresponde àquela deformação gerada pelas cargas não lineares em todo o circuito elétrico em que elas são aplicadas. Nós já vimos isso no laboratório. Bom, então, dito isso, eu sei que eu tenho um baixo fator de potência porque eu tenho uma alta taxa de distorção harmônica. Eu não tenho um alto deslocamento. O deslocamento é pequeno. Eu tenho um fator de potência baixo pela deformação da forma de onda. Como é que eu vou corrigir isso, então, povo? Então, para corrigir esse fator de potência, nós temos alguns circuitos propostos e quase todos eles se encaixam em duas grandes categorias: a passiva, tá, e a ativa. Esses circuitos passivos, eles usam filtros especiais que não são compostos só de capacitores, como ocorre numa carga linear. Via de regra, o que é que nós temos? Ou nós temos um conjunto de capacitores e indutores que formam filtros ressonantes, mas que, via de regra, são grandes, pesados, volumosos, e o pessoal não usa mais isso. Ou usamos alguns filtros especiais, como o Valley Fill, especial de diodos e capacitores, eventualmente um resistor ou um indutor, né? Mas o que mais se usa, então, são os chamados conversores pré-reguladores, que são as soluções ativas. Tá? Não há como negar que a solução mais usada atualmente, e já há muito tempo, é o boost, o conversor boost, aquele que nós vimos com o conversor CCCC. Ele é usado para fazer a correção de fator de potência. Tá? Aí você pode estar se perguntando, mas como o boost é um conversor CCCC, como é que eu vou corrigir o fator de potência? Bom, ele é colocado depois da ponte retificadora, ou seja, se é depois da ponte retificadora, já virou corrente contínua. Né? Então ele pega a corrente contínua disponível na saída da ponte retificadora e adapta, ajusta ela para uma carga CC, né? Então ele funciona realmente como um conversor CCCC. Esse conversor ele não é o único, mas ele é o preferido para isso. Por quê? Porque ele tem algumas vantagens que aparecem nessa transparência. Primeiro, ele tem um indutor de entrada. Logo na entrada, se você lembrar, ele tem um indutor em série com a fonte, ele tem uma chave para baixo, um diodo para frente. Né? Então, esse indutor logo na entrada, ele absorve variações bruscas na tensão de entrada, os famosos spikes, ou seja, se eu tiver um pico de tensão por alguma razão, lá na entrada ela não se propaga imediatamente para a carga em função da presença deste indutor. Tá? Então isso cria uma certa proteção para o circuito que está sendo alimentado. Tá? E isso facilita a obtenção da forma de onda desejada na entrada, que deve ser então senoidal. Outra coisa, a energia que ele vai processar nesse indutor, ela é em seguida armazenada no capacitor de saída, que opera com a tensão relativamente alta.
Por que alta? Porque o boost é o quê? Um conversor elevador de tensão. Então ele já gera uma tensão alta, isso permite que eu use um capacitor relativamente pequeno na saída. Então, se eu tivesse um circuito retificador sem o pré-regulador sendo usado para alimentar uma carga, eu desejasse uma certa estabilidade, sei lá, de 300 volts, eu teria que usar um capacitor muito maior do que aquele que eu preciso quando eu uso o boost, porque o boost fica jogando energia via indutor. Outra coisa, o controle da forma de onda de entrada é mantido para todo valor instantâneo de tensão de entrada, inclusive com zero, porque quando a tensão é zero eu não tenho corrente de entrada, porque mesmo que a chave feche, eu não teria então condução. Se a corrente de entrada não é interrompida, por que não é interrompida? É que assim, se você lembrar que a gente conversou sobre o conversor boost, ele pode operar de 3 maneiras diferentes, né? A primeira delas seria em condição descontínua, a segunda seria na condição contínua, que é o modo CCM, ou eventualmente numa terceira possibilidade, que seriam os conversores operando em modo de condição crítica, ou seja, no momento em que a corrente chega a zero, a chave liga imediatamente. Essa dá um pouquinho mais de trabalho de fazer, porque o circuito de comando tem que ficar observando a corrente. Mas ele não é o ideal quando eu penso em compatibilidade eletromagnética. Então, se a corrente não fica ligando e desligando, eu tenho uma baixa geração de ruído, então a parte de EMI fica melhor. E o transistor, então, ele deve suportar uma tensão de entrada igual à tensão de saída e tem um acionamento simples, porque o source dele fica para a terra, né? Fica para a referência do circuito. É muito mais tranquilo de fazer o comando. Mas nem tudo são flores, nós temos, obviamente, algumas desvantagens. As principais são apresentadas aqui. Primeiro, o conversor posterior, aquele que vem depois dele, né? Tem que ser um conversor que opera com uma tensão relativamente grande. Por quê? Porque o boost é um elevador de tensão. Então, se a tensão de entrada é 220 volts na tomada, por exemplo, o pico dela vai até 311 volts. Se o pico vai até 311 volts, a tensão de barramento é certamente maior do que 311. O valor típico usado para PFCs com boost ligado em rede 220 é 400 volts. Então pense assim, né? Com uma tensão de 400 volts, todas as chaves, todos os capacitores, todos os diodos utilizados pós PFC, eles têm que suportar uma tensão relativamente alta. Via de regra, quanto maior a tensão de saída, mais apurado, melhor vai ficar o nosso fator de potência. Outra coisa interessante é que o transistor, o interruptor dele, não fica em série com a fonte. Ela fica virada para baixo, lembra que eu comentei na transparência anterior? Isso é uma vantagem por um lado, mas é desvantagem por outro. Por que desvantagem? Porque eu não consigo prover uma proteção contra curto-circuito, porque não adianta eu desligar a chave que o conversor vai continuar conduzindo através do diodo e através do indutor. E não é possível uma isolação entre a entrada e a saída, por quê? Porque ele não usa nenhum tipo de transformador. Então, só para relembrar como é que é a composição do nosso boost, né? Um boost, o que é? O boost seria este pedaço aqui, né? Isso aqui é um boost, onde a entrada é CC, proveniente dos diodinhos, então já precisa de uma CC aqui, e a saída também é CC, porque eu tenho um capacitor que funciona como uma fonte de tensão, né? Então eu tenho um conversor CC-CC sendo aqui aplicado, né? Deixa eu apagar esses desenhos horrorosos. Pois bem, então eu teria aqui o boost sendo aplicado nessa estrutura. Então toda vez que a chave fecha, eu vou drenar a corrente da rede por um diodo ou outro, dependendo da polaridade da tensão de entrada. Essa corrente passa por aqui, armazena energia no indutor, eu abro a chave, a energia do indutor se soma à tensão da fonte, carrega o capacitor, que por sua vez alimenta a carga. A carga aqui está sendo representada por um resistor, mas no caso de uma fonte chaveada, seria o quê? Seria o estágio seguinte da fonte chaveada. Como é que ficaria o comportamento usando aqui a estratégia DCM para a gente imaginar como funcionaria? A gente dá uma olhada
como ficaria a corrente naquele indutor de entrada se eu usasse modo de condição descontínua. Cada vez que eu fecho a chave, a corrente sobe, eu abro a chave, ela desce, sobe, desce, assim vai. Então eu teria essa forma de onda de corrente de entrada que naturalmente segue a envoltória da tensão de entrada. Ou seja, naturalmente eu tenho uma forma de onda de corrente que parece uma senoide, tem um formato de uma senoide. Mas aqui ela está em condução descontínua, que demandaria o uso de um filtro para reduzir essa oscilação. Se eu não deixar a corrente cair a zero, então aqui a corrente ficou em modo DCM para ficar bem visível como ele opera. Existem PFCs que operam assim, mas eles têm maior estresse de corrente e são mais difíceis de filtrar, mas são mais fáceis de comandar, é só ligar, ficar ligando e desligando de frequência fixa que funciona perfeitamente, mas ele teria que filtrar ainda, né? E outra coisa é que ele está com uma frequência de chaveamento relativamente baixa para ficar bem visível. Se eu usar uma frequência, por exemplo, de 20 kHz em 60 Hz, a gente não veria isso aqui de jeito nenhum, né? Essa forma de onda que está aparecendo aqui. Ela está exageradamente grande para ficar visível. Se eu trocar isso aqui por um boost operando de modo contínuo, ou seja, eu ligo, a corrente sobe, eu desligo, ela cai um pouquinho, eu ligo de novo. Então ela vai ficar sempre lá em cima, girando em torno de um valor médio mais alto. Aqui eu tenho o resultado de uma simulação que mostra exatamente isso. Tá? Uma simulação feita ali com PSpice. Então eu tenho aqui a tensão de entrada, eu tenho a corrente de entrada com o boost. Olha que coisa linda, né? Muitas vezes o fator de potência é melhor do que se eu botar um resistor na rede, porque ele corrige isso totalmente, tá? Então isso aqui é o que faz um PFC ativo, né? Utilizando então o nosso boost. Essas transparências que eu acabei de mostrar para vocês, elas não vieram do livro do Ivo, ele não trata disso. Boa parte delas então vieram de uma apostila do professor Cacique e outro do professor Pomilho, tá? E também tem lá o nosso livro do Rashid. Bem, povo, era isso que eu queria apresentar para vocês sobre a correção de fator de potência ativo, né? Lembrando que esse material vai ficar disponível para vocês darem uma olhadinha e vai ficar lá no meu canal, né, por mais tempo, e fica um tempo também ali no nosso EVA. Um grande abraço a todos.